Começando mais uma edição do podcast do Moraes. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Marcos? E aí, como você tá? Tudo certo. E o tema de hoje é o metaverso e o impacto dele na vida das pessoas. E aí, esse mundo virtual é bom ou ruim, Moraes? Olha, eu tinha pensado, né? A gente tinha discutido de começar a falar em 22 de uma série de coisas, né? E uma das coisas que eu queria trazer para essa discussão era a questão do metaverso. Eu acho que isso é uma coisa extremamente perigosa. Não sou contra, mas eu acho que é algo que está sendo feito sem o devido trabalho, acompanhamento, em termos do que isso pode significar a longo prazo. Quando a gente fala hoje do metaverso, você fala de uma vida falsa. A gente já teve isso num jogo que era o Second Life, as pessoas vivendo um universo paralelo. Relembrando, o Second Life é um jogo virtual lá de 2003 que simula a realidade. As pessoas criam avatares, interagem entre si, exploram ilhas, compram terrenos, namoram, enfim, tem uma vida paralela num ambiente 3D. Mesmo nos sites de relacionamento, muita gente que vende uma imagem que não é a dela, com fotos falsas, uma série de coisas. Ele põe o que ele gostaria de ser. Quando você fala do metaverso, putz, legal, a gente pode ter milhares de coisas com o metaverso positivas. Porém, o que me preocupa é que a pessoa passe a viver um mundo falso constantemente e que aquele mundo falso passa a ser o mundo real dela. Onde está o meu questionamento? O que isso psicologicamente vai significar na cabeça do cara daqui a alguns anos? Você deve lembrar aqui de uma tragédia que aconteceu em São Paulo, daqueles meninos que invadiram a escola e mataram várias pessoas dentro da escola. Como se fossem personagens de um jogo, assumindo personalidade, com roupas parecidas com os personagens. Ou seja, mistura de realidade com ficção de forma assustadora, né? Porque uma hora, Marcos, a ficha vai cair. A vida vai mostrar para ele o que é a realidade. Uma hora estoura uma guerra, como estourou agora. O cara vai viver no mundo da fantasia. Esse metaverso é uma coisa que tem público, as pessoas vão procurar, mas que eu acho que é uma coisa extremamente perigosa. Eu não estou vendo trabalhos do que isso pode significar na cabeça da pessoa, no psicológico da pessoa daqui a alguns anos. Isso é uma coisa que me preocupa demais, porque a gente está vendo o pessoal do Facebook investindo bilhões nessas pesquisas. Investindo na expansão e não no debate dos impactos na sociedade. E eu tenho muito, muito medo do que isso pode significar para a pessoa. A gente está vivendo uma guerra hoje, uma série de informações falsas de todos os lados dessa guerra, mas a guerra existe. Eu acho que a gente está entrando num campo extremamente perigoso. Com a sua experiência na educação, o seu tempo de sala de aula, de relacionamento com as pessoas, você tem ideia do porquê dessa fuga para o virtual? Por que as pessoas buscam isso? São perguntas fantásticas que deveriam ser feitas todos os dias para as pessoas, porque as respostas não são simples. Outro dia eu estava assistindo uma palestra aí do Karnal, que eu achei muito legal, porque o que ele falou ali, eu me identifiquei porque eu passei pela mesma coisa. Ele falou assim: olha, eu vi o celular nascer em sala de aula. Eu me lembro do primeiro celular que tocou em sala de aula. Eu me lembro antes dos celulares, umas televisões de cristal pequena. Eu me lembro de ter acompanhado, por exemplo, o impeachment do Collor, a votação, em sala de aula. Uma aluna trouxe. A gente falou, quando faltar 10 votos, você avisa, e a gente foi assistir ali. E eu vi a palestra do Karnal, a fala dele, ele está falando exatamente disso. O que preocupa ele não é a utilização da tecnologia, como para mim também não preocupa, ao contrário, eu estimulo a utilização da tecnologia. O problema é por que o ser humano passa a usar de uma maneira estranhíssima. Essas pessoas que têm a necessidade de postar pelo menos umas 20 vezes na internet por dia a foto dela fazendo alguma coisa. Você vai num show, o cara fica gravando o show. E aí você fala assim, você não pagou para assistir o show? Assista o show. O show tem que ficar na sua memória. Pior que o cara grava e depois não faz nada com aquilo. Ou ele tá postando que ele tá no show, ele tem que mostrar que ele foi ao show. É legal postar que você tá em família, legal. Mas assim, repara a quantidade de excesso, o narcisismo ali, direto, sendo postado. As pessoas vendem uma ideia de felicidade como se ela fosse permanente.
E isto me preocupa porque eu não sei qual é a consequência a longo prazo disso. Eu acho que as pessoas estão deixando de viver uma vida real para viver uma vida de aparência. Quando eu vi o Karnal falar isso, eu me identifiquei demais, porque é uma coisa que me incomoda demais isso. Então passa de novo pelo debate da felicidade interna? As pessoas, elas têm a necessidade de mostrar que elas são felizes. Não existe felicidade constante. O que você pode ter é bem-estar constante. Você luta por isso, qualidade de vida. A vida vai te colocando coisas na frente e que você tem que resolver. Então a vida não é só felicidade e também não é só desgraça. Então, assim, nós temos que trabalhar muitas vezes para a gente ser mais feliz. Aí precisa se discutir a questão do que é ser feliz e do que é felicidade. O que é qualidade de vida? O que é bem-estar? Eu acho que a gente tem que viver com qualidade de vida, com bem-estar e com felicidade. Você vai ter desilusões, você vai ter realidades que você não espera e que aí não há felicidade. Só que se você estiver bem preparado interiormente, você consegue suportar os momentos de dificuldades, porque eles vão existir. O metaverso vai acentuar mais ainda essas coisas. Ah, mas não é isso. Vai caminhar para isso. É só olhar o que acontece com as redes. Só olhar o que aconteceu com o Second Life. Qual o bem que aquilo traz para uma pessoa? É isso que a gente precisa questionar. De novo, não sou contra, mas nós temos que questionar o que aquilo significa para a pessoa e para a sociedade. Tem um filme do Antônio Bandeiras, chama O Corpo. Tem uma passagem lá que eu acho maravilhosa. Tá tudo levando a crer, no final não tem resposta, mas que eles tinham achado o túmulo de Cristo. E o túmulo de Cristo tinha um esqueleto lá dentro. Se tem um esqueleto no túmulo de Cristo, significa que não teve a ressurreição. Se não teve a ressurreição, não há o cristianismo. E o filme mostra isso, a ideia do filme é essa. Tem um padre que é arqueólogo que ele não espera, né, o final. Ele acha que aquele é o corpo de Cristo. Então ele mora, fala assim para ele, para o Antônio Bandeira, que é um padre arqueólogo também, só que o outro era um padre velho. Ele falou assim: se tudo isso for verdade, eu passei a minha vida inteira acreditando numa mentira. Minha vida não teve sentido. É pesado isso. O que eu acho? As pessoas precisam tomar muito cuidado, exatamente por um dia elas descobrirem que elas não viveram uma grande mentira. Isso é o que mais me preocupa no ser humano, porque eu não sei se nós temos estrutura psicológica para aguentar uma história dessa. E na educação, o que o metaverso pode representar? Eu acho que ele pode ser positivo. A Google tem programas maravilhosos. Você vai lá e mergulha, por exemplo, com tartarugas em Galápagos. Mas, de novo, você tem uma meta, você sabe o que você quer. Agora, passar a viver como se eu num universo desse, sem um propósito. Então, assim, eu quero ensinar vida marinha para os alunos e ali eu vou usar na sala de aula aquilo. Parabéns. Apoio e assino embaixo. Eu quero mostrar o espaço para o aluno. Vamos fazer uma viagem espacial, mostrando os planetas, mostrando uma série de coisas. Parabéns. Eu quero fazer uma viagem pelo Egito Antigo. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou lá, mostro para a pessoa. Agora, eu não vou viver no Egito Antigo. Então, as escolas têm muito a usar com o metaverso, mas não viver no metaverso. Ele como uma ferramenta de ensino. Algumas pessoas falam, mas assim, pelo efeito que isso pode ter, a gente quase não vê discussões pesadas sobre isso, porque não é nada conclusivo. As minhas angústias aqui, né? Eu estou passando muito mais o que eu sinto, do que eu vejo e com a minha experiência de educador, da bagagem que eu trago, para vocês, né? Por isso que eu falei, quando eu vi o Karnal questionar isso, eu fiquei muito feliz, porque eu não me senti um patinho sozinho dentro de uma lagoa. Eu tenho pessoas que também estão pensando a mesma coisa, quer dizer, o que leva o ser humano a fazer isso? E mais, qual o efeito disso nas pessoas? Claro que a gente vai descobrir, velha frase, o caminho se faz caminhando, conforme as coisas vão acontecendo. Mas eu gostaria de ter uma discussão maior para a gente não ser pego de surpresa no futuro. Então, o aumento do índice de criminalidade, o aumento do suicídio, o aumento das pessoas perderem a capacidade de lidar com o dia a dia da vida delas, pessoas perdendo a capacidade de negociação, da sociabilidade. Isso a gente já vê. A pandemia fez isso. Os professores estão se queixando nas escolas que os alunos ficaram menos sociais. Essa fuga para o virtual não passa também por um julgamento da sociedade em relação à saúde mental dos outros? Passa, há preconceito,
As pessoas acham que ir no psicólogo é louco, a pessoa acha que fazer terapia é coisa de louco. As pessoas, elas não têm. E claro, Marcos, vamos falar da população de uma maneira geral. A maior parte passa fome. Eu não posso exigir de uma pessoa dessa que ela vá trabalhar com o seu mental. Ela vai falar, olha, eu quero meu prato de comida primeiro. É uma realidade. Por isso que eu te falo, há uma construção, eu acho que muitas coisas da sociedade, elas têm que ser questionadas. Hoje nós temos muito conhecimento disso. Eu acho que dá para ajudar muito, dá para avançar muito. É um desenvolvimento lento? Sim, é um desenvolvimento super lento. As mudanças das pessoas são lentas. O que eu sempre falo, se eu chegar no final da minha vida e não tiver mudado absolutamente nada como ser humano, a vida não valeu a pena. Eu quero chegar melhor do que eu entrei. Eu errei, eu acertei, mas eu fiz isso e eu melhorei como pessoa. As religiões falam muito disso, mas também trabalham na prática de uma maneira muito errada. O Papa Francisco tem falado muito disso. Se você pegar os discursos dele, as falas dele, as pregações dele, você vai ver isso sabe, quase que diariamente na visão dele, cristã, cada um tem a sua, mas dentro da visão cristã, e ele vai bater nessa tecla. Eu acho isso uma coisa muito importante. As pessoas, elas têm que discutir e têm que saber que tem um grau de ninguém vai mudar o mundo da noite para o dia. Mas se a gente mudar a gente, olha, de novo, questão de felicidade, né? Eu mudo, eu mudei, isso já vai fazer uma diferença para o mundo. E eu acho que isso é uma coisa legal de se falar. Eu acho que isso passa por um processo de evolução da sociedade, das pessoas. A gente está discutindo hoje felicidade. Tudo bem, os gregos já discutiam felicidade. As redes, elas fazem com que essas discussões ganhem um potencial legal. A gente está fazendo aqui um programa que você pode discordar, concordar, mas ele está aí, são opiniões, e que não são eternas. Amanhã eu posso chegar aqui e falar, olha, pessoal, a gente falou isso, mas o mundo caminhou por uma realidade diferente. E isso está sendo usado dessa maneira, dessa outra maneira. Quando você fala de alguma coisa, por exemplo, a gente está questionando o metaverso. Ninguém está falando, esse negócio tem que acabar, isso é coisa do diabo, como eu já escutei gente falando isso, né? Quer dizer, umas barbaridades também. Mas o que a gente tem que pensar? O que é bom, o que é ruim? E quando a gente questiona isso, nós não estamos falando aqui que nós somos contra. Nós estamos questionando para que ele serve. Tem uma história muito legal que eu gosto, é a Alice no País das Maravilhas. Ela está perdida e ela encontra o gato. E aí ela fala que ela está perdida para o gato e que ela não sabe para onde ir. Tem um pauzinho lá com várias placas, né? E aí ele pergunta o gato, mas você quer ir para onde? Aí ela fala assim que ela não sabe para onde ela quer ir. Aí ele olha, dá uma risada assim, com a cara meio sarcástica, né? E fala, bom, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Dá risada e desaparece. Nós temos que saber o que a gente quer. O que eu quero com esse metaverso? O que isso pode trazer de benefício na educação ou na vida das pessoas? Claro que vai ter gente sempre contra, a favor, mas assim, vamos trazer essas discussões à tona, para o ser humano não continuar, né? É uma coisa muito triste, muitos do ser humano viver um mundo de ilusão. Muito bem, episódio de hoje chegando ao fim. A gente volta no próximo com mais temas de educação, comportamento, do dia a dia das pessoas, assuntos relevantes para vocês. Até lá, Moraes! Até a próxima, Marcos. A gente volta com novos temas, novas discussões aqui em 2022.